Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos! Bom, queridos, quando eu morei na Áustria com a Rafaela, quando eu fui missionário lá, a gente foi com alguns amigos para uma montanha muito, muito alta. Ela chamava The Eagle's Nest, é o ninho da águia. E a gente levou quase 4 horas para chegar no topo. E aí, tudo bem, chegou a hora de voltar, legal. Já era, sei lá, umas 3 da tarde, assim. Ah, vamos voltar. Aí, na hora de voltar, a Rafaela ouviu uma coisa que toda mulher estremece quando vê o marido falar isso aí. O marido dela falou, eu acho que eu conheço um atalho. Eu falei, eu conheço um atalho, eu estou vendo no GPS aqui, parece que tem uma trilha, se a gente se enfiar ali num caminho, no meio das árvores, a gente vai chegar mais rápido. E a gente, infelizmente, fez isso. Pegamos um atalho no meio da floresta lá. E teve um trecho, cara, que tinha um abismo, literalmente um abismo do nosso lado aqui, do nosso lado direito, e aqui um barranco. E a gente tinha que ir bem grudadinho, cara, no barranco, morrendo de medo de cair. Nossa, como me arrependo daquele dia, cara. Mas o pior não foi nem isso. O pior é que a noite estava caindo. E eu fiquei imaginando, já pensou, você ficar nesse lugar aqui, de noite? É assustador. É um prospecto assustador. E, queridos, eu acredito que, profeticamente falando, a noite está chegando. A noite desse mundo está chegando. Eu não sei se você tem essa impressão, mas quando você vê o noticiário e tal, talvez por você ser muitos aqui, né, são adventistas, já estudaram as profecias, vocês sabem do que vem pela frente, mas mesmo quem não é religioso, você ouve eles comentando, cara, esse mundo está pesado, tem alguma coisa estranha. O mundo sente uma expectativa de coisa ruim que vai acontecer pela frente. A gente escuta falar de Terceira Guerra Mundial, escuta falar de uma nova pandemia que está
talvez surgindo aí, já começou na China. Enfim, um monte de coisa. E parece que o mundo está sentindo que a noite está chegando. O cenário nunca foi tão favorável, gente, para a implementação, aquilo que a gente conhece profeticamente. E eu me refiro especialmente ao decreto dominical. Se você ouviu, eu fiz um sermão aqui em outubro de 2023, ele está na internet. Eu recomendo que você tire uma foto disso para você se lembrar e depois pesquise na internet. Eu falei muito sobre isso. Falei sobre os enganos de Satanás nos últimos dias, os milagres os falsos milagres que ele vai fazer, e falso profeta. Falamos sobre um monte de coisas. E uma delas, segundo a Bíblia, será a implementação da marca da besta, que é um decreto dominical. Se você não sabe muito bem do que eu estou falando, se isso é novidade, é estranho para você, eu recomendo que você faça um estudo bíblico com algum adventista. E ele certamente vai te explicar biblicamente o que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Mas eu não estou falando boato, é verdade. Eu mostrei nesse sermão aqui que existe um projeto feito pelas maiores mentes ali da direita americana, que agora ganhou. Naquela época o Trump nem tinha ganhado. Trump ganhou, está com a maioria no Senado, com a maioria no Congresso, ele está com a faca e o queijo na mão, e já existe um plano delineado, escrito, oficial, publicado. E dentro desse plano de governo, caso o Trump decida implementá-lo, temos que aguardar e ver, né? Temos que observar se vai nesse lado mesmo. Mas dentro desse projeto está, com todas as letras, um decreto dominical. Tudo, cada palavra, está ali, bonitinho. Se você nunca ouviu falar disso e está achando estranho, será que esse homem está inventando alguma coisa? Assista esse sermão no YouTube e você vai ver do que eu estou falando. Tá? Lá no livro de Lucas, temos a história de 2 discípulos que estavam a caminho na aldeia de Emaús, após a crucifixão de Jesus. Jesus já havia ressuscitado naquela manhã, mas eles não sabiam. Jesus aparece a esses 2 discípulos no caminho dessa aldeia, mas por alguma razão eles não identificaram que era Jesus. E Jesus tampouco disse quem ele era. E eles começaram a conversar sobre o que tinha ocorrido, né, a crucificação, etc. E Jesus começou a explicar, por meio da Bíblia, que aquilo deveria acontecer. O Messias deveria, de fato, se sacrificar para a salvação da humanidade. E eles ficaram maravilhados com aquela explicação de Jesus. Eles sentiram o coração arder pela presença daquele homem, que eles não sabiam exatamente quem era. E eles estavam lá, conversando, a conversa estava boa, indo para aquela aldeia. E aí, a noite começa a cair. A noite começa a cair. Então, aqueles 2 homens disseram para aquele homem, que era Jesus, o seguinte. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, por quê? A noite já vem. O dia está quase findando. Então, ele, que era Jesus, entrou para ficar com eles. Aqueles homens não pediram para Jesus ficar com eles. Eles insistiram para Jesus ficar com eles. Eles não queriam deixar Jesus ir embora. Há um outro personagem bíblico que, durante a calada da noite, também insistiu muito para que Jesus ficasse com ele. Alguém sabe qual foi o outro personagem bíblico que insistiu durante a noite para que Jesus não fosse embora? Muito bem, alguns acertaram. Jacó. Jacó. Estava no meio da noite. Jacó tinha se saído sozinho, para ficar sozinho, que ele estava com a família, os servos, etc. Ele se retirou à noite para ficar sozinho. Jacó estava passando uma angústia. Provavelmente a maior angústia que ele já sentiu na vida. Por quê? Porque no dia seguinte, ele se depararia com o seu irmão Esaú, com o qual ele estava brigado. E Esaú estava vindo com um pequeno exército para matar Jacó e toda a sua família. E aquilo estava tirando o sono dele, porque Jacó sabia que ele havia feito coisas erradas no passado. E aquilo estava incomodando muito ele. E eis que aparece um homem no meio da noite. E
o homem não disse nada, mas Jacó, talvez por aquele estado mental, olhou para aquele vulto, aquela pessoa, e identificou aquela pessoa como um inimigo. E começou a lutar com ele. E ele lutou, e nós sabemos já de antemão quem era aquele homem. Os adventistas acreditam que aquele homem era Jesus. E ele lutou, não vencia. E aí o dia já estava para começar. E Jacó percebeu com quem ele estava lutando. Não era uma pessoa normal. Ele estava lutando contra um anjo de Deus, que nós cremos ser Jesus. E ao ver com quem ele estava lutando, ele se aproveitou daquela oportunidade de ouro e fez o quê? Jesus disse para Jacó: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Porém, Jacó disse: não, eu não vou deixar o Senhor ir. A não ser que o Senhor me abençoe. Não vou deixar ir. Então é igual a história dos dois no caminho de Emaús. Jesus fez com que, beleza, tchau, então foi bom conversar com vocês. E os dois, não, fica, o Senhor não vai a lugar nenhum, fica com a gente. Aqui é a mesma coisa. Tudo bem, vamos parar essa luta aqui mesmo, tá? O dia também, vou embora, tchau. E Jacó, não, o Senhor não vai embora. Fica comigo. Queridos, esses homens foram muito sábios ao apegarem-se a Jesus dessa maneira. Porque foi o próprio mestre que afirmou que sem ele, nada de bom podemos fazer. Se quisermos ser felizes e fazer boas escolhas nessa vida, nós precisamos nos submeter e permanecer agarrados a Jesus. Queridos, agora uma pergunta, uma avaliação própria que temos que fazer. Você e eu, será que o nosso dia a dia, não é de vez em quando, será que o nosso dia a dia nós nos comportamos como esses homens? Será que a gente agarra Jesus e diz, não vai embora? Se a gente tiver esse pensamento, talvez uma vez por dia, talvez já seria muito bom. Porque às vezes a gente nem lembra disso por semanas, não é? De ter esse apego, Jesus. Mas o ideal é que isso fosse feito a cada momento. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Deus nos aconselha a buscarmos Ele enquanto Ele pode ser achado. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Nós temos que nos preparar, criando esse apego por Jesus agora. Pois muito em breve, queridos, virá uma crise tão grande, tal qual nunca houve, desde que houve nação na face dessa terra. E quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. A crise está chegando, a noite está chegando. Lembra-te da parábola das 10 virgens? Você lembra dessa parábola? 5 das virgens eram loucas e 5 eram prudentes. Quando o noivo finalmente chegou, as loucas não estavam prontas. Por que loucas? Porque justamente por isso elas não haviam se preparado. O óleo nessa parábola simboliza preparação, essa conexão com o Espírito Santo, essa experiência diária com Deus. E precisamos desenvolver isso hoje. Esse apego tem que ser desenvolvido agora, antes que chegue essa crise, antes que a noite caia. Mas como andar com Deus? Como andar com Deus dessa forma? Dessa forma tão íntima, tão próxima. Um dos personagens bíblicos que nos dá essa resposta é Enoque. E Enoque sempre me fascinou. Se você já leu o relato bíblico sobre Enoque, você vê que é um textinho, é um versinho ali. Mas quando eu estava crescendo na minha caminhada cristã, eu escutava muito sobre Moisés, sobre Davi, né? E aí eu fiquei sabendo lá, de repente, de um personagem chamado Enoque. Esse Enoque, na Bíblia nem fala muito dele, né? Tal. O que tem de mais esse Enoque? Ele andou tão próximo com Deus que Deus tomou ele para o céu. Oi? Aconteceu isso? Quando eu estava crescendo, né? Eu era jovem, estudando a Bíblia. Tem isso na Bíblia? Deus tomou para si um homem porque ele andou junto com Deus. Eu quero isso aí. O que ele fez? E desde então, Enoque chamou minha atenção.
É um dos meus personagens favoritos, por mais que não tenha história dele direito. Porque eu quero entender como ele andou com Deus dessa forma. Enoque cultivou um relacionamento com Deus tão íntimo que Deus o acabou levando para o céu. Mas a pergunta é, como Enoque fez para caminhar com Deus? E acho que essa é a pergunta de ouro. Vamos ler aqui. Como Enoque andava com Deus? Ele habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. Ele mantinha o Senhor continuamente diante de si. Uau! Uau! Enoque acostumou a mente e o coração a sempre sentir que Deus estava ali com ele. Deus nunca saía de perto de Enoque. Ou melhor, Enoque nunca saiu de perto de Deus. Uau! Quando eu li isso a primeira vez, não tinha nem 20 anos. Eu falei, meu, é isso, eu vou fazer isso. E desde então eu leio a Bíblia loucamente, leio o Espírito de Profecia para conseguir isso. E sabe o que eu descobri? O que provavelmente você também já descobriu. Que é muito difícil. É ou não é? É extremamente difícil. Se Enoque estivesse vivo hoje, ele estaria lá na fila do CRIO, ou do SEMAR, eu não sei, por exemplo. Aquela fila enorme. E Enoque ali com o carrinho dele, esperando a vez dele. O que ele ia fazer? Ele ia tirar do bolso o quê? Uma Bíblia. Você já leu o Espírito de Profecia, dizendo que a gente deveria ter uma Bíbliazinha pequenininha com a gente, o tempo todo, para justamente nesses momentos pegar uma Bíblia e ler? Eu já li esse texto. E você? O que você tira do bolso na fila do CRIO? Esta maldição aqui. Queridos, quando eu era jovem, eu olhava para um smartphone. Eu pensava, nossa, que privilégio ter um negócio desse, né? Que legal, meu. Muito bom, cheio de coisas legais, úteis e tal. Eu mal sabia que anos depois, a coisa que eu mais gostaria de fazer é pegar essa tranqueira e jogar no mar. E nunca mais encostar nisso. Eu falo do fundo do meu coração que eu sonho com um dia que eu possa fazer isso. Eu odeio isso aqui. Mas eu não posso fazer isso. E você também não pode. Porque se eu fizer isso, acabou o meu dinheiro. Não tem dinheiro. Todo o dinheiro de todo mundo aqui não passa de números, dígitos, em algum computador espalhado por aí. E para acessar esses dígitos, não é nem dinheiro físico mais, esses dígitos, você precisa do seu banco, do seu aplicativo. E tantas outras coisas para trabalhar. Tem gente que trabalha com WhatsApp, tem gente que trabalha com Instagram. Você precisa se comunicar com clientes, com chefes. Não dá, gente. Não dá. Só que isso daqui é a maior ferramenta de distração que já inventaram. Isso cria vício. Vício. Quando você põe a mão para pegar lá o seu celular, é porque você está viciado. E eu já me convenci disso. Né? E não é só o celular, gente, é um monte de coisa. É porque a tecnologia está tão rápida, é tudo tão globalizado, tudo acontece tão rápido, que os problemas vêm mais rápido também. Antigamente, os nossos avós lá nas vilazinhas que eles moravam, sei lá, acho que acontecia um ou outro problema por dia que eles tinham que resolver. Mas agora é toda hora é um problema novo, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que tira sua atenção, ou o trabalho é muito corrido, e é estresse, é ansiedade. Gente, eu acho que nós vivemos na geração que tem mais dificuldade de andar com Deus de toda a face da terra. Não estou falando que era fácil para eles, não é isso. Mas eu acho que nós somos os que tem mais dificuldade por conta da tecnologia. Enfim, é um monte de coisa. É boleto para pagar, é mídia social, televisão também, o seriado que eu não posso deixar de assistir, é o Pix que taxaram, é política, é tudo, gente. Tudo tirando a nossa atenção. E essas coisas, querendo ou não, elas nos impedem de nos apegar a Jesus da mesma maneira que Enoque, devido à grande dependência que temos dessas coisas. A noite está chegando. E eu digo uma coisa para vocês.
Quando eu estava lá, naquele caminho na Alemanha, perdido na floresta, com a noite chegando, eu não pensava em boleto que eu tinha que pagar no dia seguinte. Eu não pensava se o time tal tinha ganhado. Eu não pensava o que ia acontecer no seriado, que eu não podia perder. Eu não pensava em político tal, se ia ganhar do outro. Eu não pensava se tinha promoção lá na Shein ou na Shine. Eu não pensava, tipo, ah, legal, vou trocar de carro. Eu não pensava em nada disso. Sabe a única coisa que eu pensava naquele dia? Jesus. Era a única coisa que estava dentro da minha cabeça. E nada mais me distraía. Nada mais conseguia ocupar minha atenção. Era só Jesus na noite. Queridos, eu acredito que quando a noite desse mundo vier e as dificuldades aumentarem e nós perdermos acesso às distrações desse mundo, finalmente passaremos a andar com Jesus como Enoque andou. Mas veja, não me entenda mal, nós devemos tentar isso hoje. Devemos fazer o nosso melhor hoje. Tá? Tudo o que você puder fazer, faça hoje, se prepare hoje. Tente seguir essa norma hoje. Tá? Não desista. Foi distraído hoje, amanhã tenta de novo. Leia mais a Bíblia, tente andar com Jesus. Tente mantê-lo sempre à sua frente. Mas eu acho que é quando as dificuldades dos últimos dias chegarem que finalmente nós teremos uma comunhão como nunca tivemos com Deus até hoje. Afinal, nós sabemos que Enoque é o modelo dos cristãos que estarão vivos quando Jesus voltar. E nós teremos, sendo assim, nós teremos que ter a comunhão que ele teve. Teremos. Existe uma visão de Ellen White que aborda esse assunto. É a visão do caminho estreito. Quantos aqui já leram a visão do caminho estreito? Eu poderia dizer para quem não leu, então vá para casa e chegando lá você procura essa visão e tal, mas não. Eu vou ler aqui com vocês agora essa visão. Porque eu não posso arriscar que você não ouça essa visão. Que você esqueça e não tenha tempo, muitas distrações, e não leia essa visão. Prestem atenção. Enquanto eu estive em Battle Creek, Michigan, em agosto de 1868, sonhei que estava com uma grande multidão. Parte daquela assembleia apresentou-se para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas, carroças cheias de coisas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. Então, gente, era mais ou menos assim. Imagina a igreja de Bertioga, toda reunida aqui em frente à igreja, todo mundo animado, né? Vamos juntos seguir um caminho. Ei, legal, vamos lá, todo mundo animado. Trouxeram a farofa toda, comida, carro, bagagem, eu não sei. Vamos todo mundo viajar junto, cheio de coisa, o carro abarrotado de tranqueira. Beleza? É mais ou menos isso que ela viu. Mas de um lado do caminho, da estrada, havia um grande e profundo precipício. E do outro, uma muralha alta, lisa e branca. Diferente dessa aqui, tá? Essa aqui é só uma referência. Então, um abismo, uma muralha alta, lisa e branca. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme, mais difícil. Em alguns lugares, a estrada parecia tão estreita que concluímos não mais poder viajar com as carroças carregadas. Tem que largar, porque não cabe. Então, nós desatrelamos os animais, porque eram carroças, né? Desatrelamos os animais para, com parte da bagagem, prosseguir a viagem a cavalo. Então eles continuaram com o cavalo, mas deixaram as coisas, as bagagens para trás. Prosseguindo nós, o caminho continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar junto à muralha para não cair do caminho estreito para o precipício. E fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos apertava-se ao encontro à parede e nos compelia para o precipício. Receávamos cair
e ser despedaçados nas rochas. Retiramos então a bagagem dos cavalos e ela tombou no precipício. Você perdeu tudo que você tem. Sua bagagem já era. Todas aquelas coisas que você achou que eram necessárias para a viagem. Tudo que você conquistou com suor durante a sua vida, precipício abaixo. Continuamos a cavalo, receando grandemente que, ao chegar aos lugares ainda mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo perigoso caminho. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não seria possível seguir com segurança com os cavalos. Agora sim, os carros ficam para trás. Deixamos os cavalos e seguimos a pé, enfileirados. Todo o pessoal de Bertioga agora tudo a pé, enfileirado. Seguindo as pegadas do outro. Nesse ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto, na alvíssima muralha. Então ali lá do alto da muralha caíram umas cordas. Estranho, né? Umas cordas penduradas. E eles não sabiam onde estavam penduradas essas cordas. Enquanto caminhávamos no caminho, a corda prosseguia conosco. O caminho se tornou, então, finalmente, tão estreito, que concluímos poder viajar com maior segurança descalços. Nem com o seu sapato dava para seguir. Assim, descalçamo-nos e fomos certa distância. Logo, decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem meias. Até as meias tiveram que ser retiradas para seguir no caminho. Estas foram tiradas e viajamos descalços. Pensamos então naqueles que se não haviam acostumado com privações e dificuldades. Onde estavam esses tais agora? Não se achavam na multidão. Vou repetir. Aqueles que não tinham se acostumado a provações e dificuldades tinham ficado para trás. Queridos, tem muita dificuldade na nossa vida que acontece porque a gente faz escolhas erradas mesmo. Infelizmente. Mas tem outras que não. Parece que você tentou fazer tudo certo, mas deu ruim. Parece que as coisas te perseguem, né? Os problemas te perseguem. Veja só o exemplo do Provai Verde. O pessoal, o casal que perdeu muita coisa lá na papelaria. Por que aquilo aconteceu? Às vezes a gente não sabe. Mas às vezes, queridos, Deus permite certas dificuldades na sua vida para te preparar para este caminho aqui. E hoje você não entende isso. Você se pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Mas Deus sabe o fim desde o começo. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados para trás. Imagina só, ver os seus irmãozinhos queridos de Bertioga, que você via todo sábado aqui, alguns ficando para trás. Ah não, a minha meia eu não quero tirar. Não, o meu carro eu não quero perder. Apenas permaneciam aqueles, prestem atenção, apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades. Somente esses. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos para avançar até o fim. Olha que coisa linda. As dificuldades faziam com que estes que tinham ficado quisessem chegar no fim. Aumentou o nosso perigo de cair no caminho. Comprimíamos junto à muralha branca e não podíamos nem assentar bem os pés no caminho. Era tão estreito, não dava nem para pisar direito no caminho. Era muito estreito. Apoiamos então quase todo o peso do nosso corpo aonde? Nas cordas que vinham do céu. E exclamamos: temos apoio de cima! Temos apoio de cima! A mensagem era passada. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda no caminho estreito. Todo mundo se animando. Tem corda, segura na corda. Não solta a corda que vai dar certo. Não solta a corda. O que vocês acham que é a corda? É a fé em Jesus.
A corda é a fé. Estremecíamos ao ouvir o rumor das coisas lá do abismo. Vinha som lá do abismo. Ouvimos orgias, ouvimos juramento profano, piadas banais, cânticos baixos e vis. Ouvi o cântico de guerra, canção de dança. Ouvi música instrumental e altas gargalhadas que se misturavam com pragas, xingamentos, gritos de angústia, dor, pranto amargurado. E ficamos mais ansiosos do que nunca para nos conservar naquele caminho estreito e difícil. O caminho estreito é difícil para você? Com certeza. Mas pior ainda é estar lá embaixo. É ainda pior. E eles sentiram isso. Qualquer coisa, menos lá embaixo. Deixa eu segurar nessa corda. Grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso nas cordas, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. A corda aumentava de tamanho enquanto prosseguíamos. Quanto mais chegarmos no fim, quanto maior a dificuldade, mais fé devemos ter na providência divina. Chegamos finalmente a um grande despenhadeiro, onde terminava o nosso caminho. Nada havia agora para nos guiar os pés. Nada em que pudéssemos repousar. Sem repouso. Devíamos então depender inteiramente das cordas, que tinham aumentado até o tamanho do nosso corpo. Ali estivemos por algum tempo imersos em perplexidade e angústia. O que a gente vai fazer agora? Lembra da angústia de Jacó? A perplexidade de Jacó. E eles chegaram nesse despenhadeiro, estavam lá angustiados, perplexos. Indagamos conosco, no que será que estão presas essas cordas? Porque agora o caminho acabou. É só a corda, não tem nem onde pisar mais. Meu esposo estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam-lhe do rosto. As veias do seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiram 2 vezes o tamanho normal. E seus gemidos abafados e agonizantes eram ouvidos. Suor caía-me do rosto, e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado na minha vida. Terrível luta estava diante de nós. Fracassássemos ali, e todas as dificuldades da nossa jornada teriam sido em vão. Mas diante de nós, do outro lado do precipício, havia um belo campo de grama verde, de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz, brilhantes, suaves, assemelhando-se a ouro e a prata fina, hasteavam aquele belíssimo campo, bem em frente, do outro lado do precipício. Coisa alguma que eu houvesse visto sobre a terra poderia comparar-se em beleza e glória a esse campo. Mas ser-nos-ia possível alcançá-lo? Essa era a ansiosa indagação. Se a corda partisse, haveríamos de perecer. Outra vez nos perguntamos, em que está presa essa corda? Queridos, quando estivermos passando pelos eventos finais, perseguição, tudo aquilo que você conhece, caso você tenha estudado a profecia, você vai se perguntar, será que eu estou certo mesmo? Será que o que eu acredito é verdade? Eu estou passando por toda essa dificuldade por algo que é legítimo? Será que é verdade mesmo? Não podemos vacilar, temos que ter fé, temos que fortalecer nossa fé hoje. Por alguns momentos, hesitamos em nos arriscar, de pegar a corda e pular para chegar no campo. Então exclamamos, nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Não tem jeito, gente. Só tem a corda. Dela temos dependido todo o caminho difícil. Ela não vai falhar agora. Ainda estávamos hesitantes e angustiados. Então foram proferidas essas palavras, Deus segura a corda. Não devemos temer.
Estas palavras foram então repetidas por aqueles que estavam atrás de nós, e acompanhadas destas outras: Ele não nos faltará agora. Ele nos trouxe aqui em segurança. Creiam, não duvidem, avancem, tenham fé. Deus está segurando a corda. Amém? Então, meu marido deu um salto por sobre o assustador abismo na direção daquele belíssimo campo. E eu segui imediatamente após ele. Ó, que sensação de alívio e gratidão para com Deus nós experimentamos. Ouvi levantarem-se vozes de louvor triunfal a Deus, e eu era feliz, perfeitamente feliz. Amém. Queridos, ela continua. Despertei, que isso aqui era um sonho, uma visão. Despertei e vi que pela ansiedade que experimentara ao passar pelo caminho difícil, todos os nervos do meu corpo estavam tremendo. Isso ela já tinha acordado. Esse sonho não necessita de comentário. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada minúcia dele permanecerá vívida diante de mim enquanto a minha memória perdurar. Uau! Ela diz que o sonho não precisa de comentários. E eu acho que é verdade. Mas caso você esteja com dúvidas, os eventos finais serão tão difíceis, gente, que nós dependeremos completamente da fé para chegar até o fim. Mas, olhe pelo lado positivo. Porque essas pessoas chegaram a um nível de comunhão com Deus como nunca tiveram em toda a sua vida. E a dificuldade foi necessária para que elas abandonassem as distrações, abandonassem tudo aquilo que as separava, os distraía da conexão com Deus. É justamente aquilo que impede que tenhamos uma comunhão plena com Cristo. É por isso que devemos começar desde já a abandonar o amor por essas coisas. Se não é possível ainda abandonar as coisas, que comecemos a abandonar o amor por essas coisas. Amém? E então, queridos, a visão não termina. A visão não termina na noite, porque o dia começa pela noite. O pôr do sol começa à noite, mas o dia vem logo em seguida. É como diz aquele verso de Provérbios: mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O seu futuro não é a noite. Não vai terminar na noite. Se você seguir no caminho, se você se segurar na corda. O que te espera, meu amigo, minha amiga, é o dia, é a luz. Não é o abismo e a escuridão. Mas sabe de outra coisa? No futuro, não será o sol que vai iluminar o seu dia. Será o próprio Deus. Apocalipse diz: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Que coisa linda. Glória ao nosso Senhor Jesus. Queridos, é hora de abandonar o amor por essas coisas e a cultivarmos o amor pelo nosso Senhor. Porque em breve, essas coisas que nos separam, que nos distraem dele, deverão ser abandonadas também. E se ao invés de ter cultivado amor por Jesus, continuarmos a cultivar amor por coisas dessa vida, quando chegar o momento de decidirmos abandoná-las ou não, nós vamos nos apegar a elas. E não avançaremos no caminho em direção à luz. Então, queridos, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que ela tenha entrado fundo no teu coração, não para te deixar com medo, não para te deixar ansioso, mas para te deixar esperançoso. Porque Deus é por você, não contra você. E se nós buscarmos a Deus agora, enquanto Ele ainda pode ser achado, se nós o buscarmos de todo o nosso coração hoje, quando a noite deste mundo chegar, nós não sairemos do caminho. Amém.